uma visão diferente com o trabalho com as crianças, que não era algo normal que acontecia na escola do pai. Então, eu acredito que sistematicamente ela já foi encaminhada aí, né? É muito interessante essa parte. Ah, legal, Fernanda, obrigado. É importante isso, pessoal, que ela destaca isso no livro, né? Ela teve esse contato com a escola do pai, depois ela foi para outras escolas, né? E ela ficou muito chocada de ver que não tinha essa alma, né, que ela tinha acostumado, né? Isso, ela comenta esse trecho que eu vou deixa eu ver, desespero com as tarefas. Então teve uma fase na carreira dela em que ela se sentia cada vez mais limitada pelas condições externas, né? Acho que todo professor se identifica com esse trecho aqui, né? Aquele momento que o professor se vê influenciando, nadando contra uma corrente muito maior que ele, né? Ele tem contra ele os comportamentos consumistas, a televisão, o meio ambiente de origem, né? Os tipos de comportamento existentes na família, né? A pressão da escola para impor conteúdos o tempo todo, né? Conteudista, deixando pouco tempo para aprendizado prático, as imposições da Secretaria de Educação, as regras organizacionais na escola, as regulamentações, né? E tudo sempre com muito pouco tempo para desenvolver, né? Ela começou a ficar se autoavaliar de maneira negativa, né? Achando que ela não estava conseguindo dar conta, que o trabalho dela era muito ruim. E depois de 10 anos lecionando, ela já estava acabada, ela estava muito cansada. Ela começou a estudar o universo terapêutico para fazer transição de carreira. Ela queria sair da escola e ser terapeuta. Uma coisa interessante, né? Aí, casualmente, ela começou a utilizar alguns conteúdos na sala de aula, né? Ela fala assim, ó, no início, né, que para ela constelação e escola eram coisas completamente separadas. Ela não misturava as coisas, né? Então ela estava lá encantada fazendo os treinamentos de constelação, começando a atuar como consteladora, né? E cada vez mais frustrada na sala de aula, né? Ela fala assim, ó, eu queria deixar a escola tão rápido quanto possível e me dedicar de maneira profissional exclusiva à psicoterapia, né? E daqui a pouco ela vai contar, então, a primeira experiência que ela fez, né, em que ela começou a usar pensamento sistêmico na escola. Deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou depois. Estou vendo que a Marisa entrou, né? Tem mais algumas pessoas que eu não estou conseguindo ver o nome. Bem-vindos. Oi, Marcelo. Desculpa o atraso. Tranquilo, Marisa. Eu estou lendo a introdução. Daqui a pouco a gente vai abrir para conversar, tá bom? Tá bom. Estou adorando. Aqui, pessoal, tem um trechinho que eu acho interessante ler. Ela dá uma resumida, né, no que é a visão fenomenológica do reino. E eu gostei também porque ela lembra as outras pessoas que também trabalham nessa área, né? Tem vários terapeutas da área de terapia familiar, na qual Hellinger também se baseia, né? Tem um trabalho muito importante e que também eles são muito coincidentes, eles falam a mesma língua, né? No caso da Virginia Satir, né? Do Selvini, e principalmente esse cara aqui, o Borzolini Knight, né? O Hennigan se baseia muito no trabalho dele para construir a ideia de leis do amor, né? Então, todo esse pessoal apontam como estamos entrelaçados aos destinos do nosso grupo familiar, num nível profundo e inconsciente, né? E quais são as forças de atuação, né, das relações com nossos pais, irmãos, avós, né, podem revelar. Hellinger conseguiu demonstrar que nós somos partes de uma grande alma que abrange todos os membros de uma família. Nós percebemos como nós amamos os nossos pais, servimos a nossa família e muitas vezes tentamos inconscientemente compensar a culpa e os sofrimentos dos nossos pais ou dos parentes de gerações anteriores, né? Nessa dinâmica, muitas vezes a gente toma o lugar de membros da família que morreram tragicamente
ou quando ainda eram crianças, né? A gente se esforça para compensar perdas sérias ou dívidas dos nossos pais e parentes. E nesse esforço, as pessoas não vivem a própria vida, né? Elas se sentem como se fossem estranhas de si mesmos. E, em casos extremos, elas podem até mesmo sentir uma pressão para morrer precocemente, né? A constelação mostra que existe uma ordem básica, na qual os membros de uma família se sentem bem, e nos mostra como encontrar essa ordem, né? E tomar o lugar apropriado da nossa família, né? A ordem é dada pelas leis do amor, né? O fundamento, pessoal, é aprender a respeitar o destino dos outros membros da família, especialmente dos pais e dos nossos irmãos. E, além disso, o Hellinger mostra caminhos para resgatar o luto reprimido, né, que frequentemente ainda pode afetar outras gerações. É basicamente isso que a gente faz em constelações, né? Olhar com profundo respeito, né, para o destino dos outros, não olhar com pena, não olhar com culpa, né, e se permitir fazer o luto daquilo que foi reprimido no passado. Os emaranhamentos no destino de membros que já morreram, né, membros da família que já morreram, ficam evidentes e podem ser resolvidos através do olhar, né, em que nós respeitamos esses familiares. Respeito e amor pela nossa família não são sentimentos, são atitudes fundamentais. Na maioria dos casos, são inconscientes. Por isso, nossas opiniões e visões sobre questões familiares se diferenciam de nossas ações, né? São guiadas pelo poder dessa atitude inconsciente. Hellinger enfatiza que a nossa ligação na grande alma é fatal. Estamos à mercê do destino da nossa família. Estamos presos, né? Somos servidores dessas dinâmicas do campo. Aí o que ela lembra, né? Que a lógica nas escolas é muito diferente disso, né? É o chamado pensamento sistêmico construtivista, que é muito construído, é muito baseado na figura do indivíduo, né? E do indivíduo como ser capaz de remodelar a sua realidade, né? No contexto de um processo democrático, uma pessoa se emancipa da sua família e se torna um indivíduo, né? Aí o que acontece? Dentro dessa ótica, como os professores veem os alunos, né? E a sua própria missão, né? Eles têm a ideia de que as crianças precisam ser libertadas do espaço limitado dos seus lares, onde as dificuldades sociais, a TV e a cultura de consumo têm prioridade. Ou seja, tradicionalmente nós temos uma visão muito negativa da família dos alunos, né? A família é o problema, não é a solução, né? Quanto mais cedo eles se libertarem dos valores familiares, né, mais felizes eles vão ser. A gente vê isso o tempo todo, né? Eu fiz licenciatura e a gente vê, inclusive, os especialistas da área falando esse tipo de coisa, né? Que a escola é a salvação dos alunos, né? De suas famílias. Ao invés disso, deveriam ser motivados por uma ética social, né? Um conhecimento e uma cultura gerais que a escola transmite no contexto social da coletividade, né? Como se a escola pudesse interferir como uma correção cultural e social da família, né? E, nas constelações, ela teve uma nova compreensão dos alunos, diferente dessa. Ela começou a ver o quanto os alunos estão inseridos e são leais às suas famílias, né? E as forças que eles empregam constantemente para conectar a vida familiar e escolar. E que esse é o papel, né, em que o professor realmente pode ser apoiador, ajudar a conciliar escola e família, né, e não produzir uma ruptura entre uma e outra, né? E quando isso acontece? Quando nós, professores, nos abrimos de coração às famílias, permitindo que elas entrem em nossas salas de aula como uma presença invisível permanente. A consciência de olhar para os alunos e ver o pai e a mãe deles lá, junto com eles, né? E foram essas ideias de Hellinger que a levaram inicialmente a usar ideias sistêmicas nas aulas.
ela começou a ver as crianças como representantes de suas famílias, né? Cada uma com suas leis, suas dinâmicas próprias e suas tarefas particulares, né? E os alunos mostravam para ela o tempo todo o quanto eles estavam comprometidos de maneira profunda com suas famílias e davam prioridade a essas dinâmicas. As crianças suportam melhor a insegurança, né, desse novo campo, o escolar, né, quando elas são reconhecidas por tudo aquilo que elas trazem com elas, né? Ou seja, a escola não é uma melhor alternativa do que a vida em casa, mas um enriquecimento daquilo que já existe, né? E o respeito que nós, como professores, temos pela criança, né, é o mesmo respeito que nós temos pela sua família de origem. Isso também inclui o respeito pelo destino da família todo. Isso atua de uma forma que fomenta e se, do nosso ponto de vista, isso atua de uma forma que fomenta... tá. Então, dependendo da postura, eu vou estimular ou obstruir, né, o desenvolvimento à disposição da criança para aprender, né? Ok? Ó, a melhor coisa com que podemos presentear uma criança é reconhecer o seu destino, tal como ele é, e isso requer de nós, professores, uma grande dose de disciplina. Renunciar a querer ajudar a criança, por exemplo, a superar as limitações de sua família de origem. Aí tem uma frasezinha dela que eu destaquei. A frase sistêmica, né? Nós somos apenas os professores. As crianças continuam conectadas a seus próprios destinos e famílias. Uma mudança em situações difíceis acontece quando a própria criança consegue respeitar o seu destino. E, contudo, na maioria dos casos, elas estão emaranhadas no amor, né? Elas externamente rejeitam aquilo que causa o seu sofrimento e o que inconscientemente amam de forma incondicional. Vou voltar um pouquinho para cá. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, o primeiro ponto fundamental, isso no nosso curso, numa demonstração que eu assisti da Mariane, não, perdão, a gente fez pedagogia sistêmica, acho que numa palestra que eu vi, esqueci o nome da professora que eu tive, ela, o pessoal está perguntando, estou gravando, pessoal, desculpa, no começo eu esqueci. Aí quando a Fernanda fez a parte dela, e me deu conta, eu comecei a gravar a partir da Fernanda. Obrigado pelo pessoal estar lembrando. Ela fez assim, ó, ela pôs um representante professor, um representante para o aluno, e o pai e a mãe atrás do aluno, né? Aí na primeira dinâmica ela faz o representante do professor olhar para a criança e dizer assim, ó, esses pais não são bons para você, né? Eles têm muitos defeitos, né? Eu vou te ajudar a lidar com eles. Isso cria um determinado astral, né? O representante do aluno claramente tem uma resposta quando o professor fala isso, né? E a gente assistindo, a gente sente energia, né? Depois ela muda o cenário, né? É a mesma coisa, o representante do professor, o aluno, os pais do aluno, só que diferente, né? Ele fala, ó, eu vejo os seus pais, né? Eles são os pais certos para você, né? E ele deixa bem claro que ele é menor que os pais do aluno. E normalmente o representante do aluno lida muito melhor. A gente assistindo a dinâmica, a gente se emociona pra caramba. É impressionante, é um negócio tão simples, cria tanta diferença, né? Aí, gente, cai pra caramba a ficha de como essa nossa postura, né? A gente não fala isso para os alunos, mas no nosso olhar, a gente é muito crítico em relação à família. Nós somos muito críticos, né? A maioria dos professores realmente vê a família como um problema, né? E as crianças sentem essa vibração, né? Isso cria um campo, né?
E a gente percebe o quanto isso vai criar resistência, o quanto eles vão brigar com o professor exatamente por conta disso. Percebe? Então, esse é o ponto fundamental, né? Lembrando um pouco das ordens de ajuda. Né? Nós não somos o grande na história, nós somos o pequenininho. Né? E, na verdade, né, o bom professor, ele está a serviço da família do aluno. Né? Ele está enxergando o aluno como representante de uma família. Né? É uma família que está ali para aprender, né? Não é um aluno. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, então. Então, ela fez um comentário assim, quando eu percebi essa profundidade da relação, né, o contato da criança com a sua família, ela começou a entender de maneira mais clara a inutilidade dos esforços que ela fazia na sala de aula, quando ela queria exatamente indispor, né, inconscientemente os alunos com a família. Né. Quanto mais ela ensinava, mais ela se sentia impotente. Né. Poderia eu, como professora, contribuir para que uma criança de origem difícil, pobre, vivendo relações sociais confusas, negligenciada pela mãe, pelos pais, né, expulsa da sua pátria, ou que cresceu sem pai, reconhecer e honrar o seu destino? Poderia eu contribuir para que visse o seu destino como tão justo e válido como aquele de uma criança que vive em relações ordenadas e bem situada? E eu mesmo estaria disposta a ver tudo isso dessa forma? Então, essa história de fazer as crianças, de orientar as crianças no processo de elas próprias aceitarem o seu destino, é que começou a ser o grande desafio da Mariane. Né? E é o nosso grande desafio, pessoal. Esse é o ponto em que a gente muda, né, o paradigma de querer carregá-las no colo, né, de querer salvar elas, e a gente começa a ver a capacidade delas, né, de lidarem com essas dificuldades todas. É o que ela chama de usar o contexto familiar como uma ferramenta de aprendizagem dentro da escola. Então, eu vou detalhar um pouquinho essa parte, porque é o primeiro, ela aponta o primeiro exercício sistêmico que elas vão em sala de aula. Tá bom? Então, um dia, no começo da década de 90, ela comentou assim com os alunos: eu sempre vejo vocês junto com seus pais em nossa sala de aula. Para mim, está claro que aqui não estão sentadas apenas 22 crianças, mas 22 famílias estão, né, diante de mim. Portanto, junto com o pai e a mãe, são 66 pessoas, mas eu, meus filhos e o pai deles. Ou seja, ela trouxe a família dela também. A minha família também está aqui. Né? Aí o que ela comenta? Né? Os alunos deram risada, né? Acharam a ideia engraçada pra caramba. Né? E ela teve que enfatizar a ideia. Né? Falou, não estou brincando com vocês, estou falando sério. Né? Eu realmente faço isso. Né? E alguns comentaram que não gostaram da ideia. Falaram, vixe, né? Meu pai e minha mãe estão aqui também, isso não tá legal para mim. Né? Então houve um estranhamento inicial. Né? Ela falou, porque eles não queriam ser supervisionados pelos pais, estavam felizes de estar ali sem eles. Né? Outros ficaram quietos e outras crianças gostaram da ideia, né? Ficaram felizes com a ideia. E ela disse assim, nós somos apoiados pelos pais e nos sentimos mais fortes quando imaginamos que eles estão atrás de nós. E foi aí que ela propôs o primeiro exercício. Né? Eu vou resumir, né? Se não ficar claro, eu posso ler tudo. Ela fez assim, pessoal, ela pôs frações, né? Um exercício de matemática para os alunos fazerem, né? Resolver frações. Ela deu 5 frações para eles resolverem e eles tinham que imaginar que o pai e a mãe estavam atrás deles, enquanto eles estavam fazendo exercício. Né? Depois ela deu mais 5 exercícios, 5 frações, falando, não, agora o pai e a mãe não vão estar, vocês estão sozinhos aí para resolver esses 5.
E depois ela perguntou para eles, e aí, o que vocês acharam? Né? Onde que vocês estavam mais confortáveis para resolver os exercícios? Né? Os alunos começaram a gostar da experiência, checavam se o apoio do pai e da mãe era o mais eficiente. Muitos alunos ficaram mais relaxados ao fazer os exercícios, simplesmente porque estavam interessados na experiência. Aí o que começou a acontecer? Alguns alunos começaram a dizer que falaram, né, o pai e a mãe, eu não me sinto tão confortável, mas se eu colocar uma tia, um tio, um avô, uma avó, né, eles começaram a perceber quais eram as figuras da família com quem estavam mais conectados, né, que traziam mais segurança para eles fazerem exercício. E aí, olha o que ela comenta. Aconteceu algo surpreendente ligado à experiência. Com a ajuda desse apoio interno, né, desse posicionar parênteses na parte de trás, muitos alunos aumentaram seu aproveitamento em matemática. E o que acontece, pessoal? Ela é muito legal, né? Porque não é conto de fadas, não é tudo lindo e maravilhoso. Né? Tem crianças que tiveram mais dificuldades. Né? Eu comento assim, algumas crianças tinham um dos pais que lhes incutia o medo de falhar. Né? Era aquela figura mais cobradora. Né? Colocar ele lá atrás fazia a criança se sentir mais pressionada. Né? Então, né, ela começou a sugerir, né, que eles fossem escolhendo as figuras que inspirassem mais confiança para eles. Né? Então, eles começaram a pegar essas figuras da família que transmitiam mais segurança. Ela comenta aqui, uma aluna relatou que era melhor com a ajuda da avó. E comentou, na verdade, a minha avó não sabe fazer cálculos matemáticos, mas ela me acalma, pois ela não se importa se eu consigo ou não. Ou seja, ela não cobra. Né? E ela começou a experimentar isso em outras matérias também, né? Testes simulados, com redações. Né? Ela perguntava para as crianças que claramente estavam mais apavoradas, mais inseguras, né? Se o ajudante, né, o pai, a mãe ou alguma outra pessoa estava com elas. Algumas vezes elas respondiam que não tinham nervos para se preocuparem ainda com isso, né? Não conseguiam fazer o exercício. Aí o que ela fazia? Ela colocava uma cadeira vazia do lado delas. Ou seja, né, a técnica de espelhamento, ela automaticamente sentava alguém ali para ajudar ela. Né? Assim elas se acalmavam e podiam se concentrar. Foi nessa dinâmica, bobinha de tudo aqui, pessoal, que ela descobriu, né, que o pensamento sistêmico podia ser usado em sala de aula, e que, na realidade, ela podia fazer uma pancada de coisas em sala de aula. Né? Foi isso. Então, esse foi o primeiro exercício, né? E o caminho para onde ela começou a trabalhar. Ok? Aqui um trecho agora que eu vou ler na íntegra para vocês. Ó. Introduzindo a imagem da família. Deixa eu... Se eu virar direto assim, aparece para vocês? Ficou visível o livro? Ou não? Não. Não. Tem que fazer diferente. Aqui. Página 17. Os pais sempre nos acompanham, introduzindo a imagem da família. A partir desse dia, né, que ela fez esse exercício, a pergunta sobre a eficiência de aprender com ajudante estava sempre presente. Os alunos começaram a me perguntar sobre os meus pais, os pais da professora, e se eles estavam com ela. Então, eles começaram a se interessar se ela também fazia isso.
E ela compartilhou coisas da família dela. Eu contei que meu pai já tinha morrido, mas pensava nele com gratidão, porque ainda era capaz de me ajudar em situações difíceis no meu trabalho na escola. Então, essa temática, pais e filhos, se tornou um campo de grande interesse, né? Para a grande surpresa dela, né? Porque na sexta série é o momento que normalmente as crianças estão se adquirindo autonomia da família, né? Elas gostam de conversar sobre sexualidade, violência na TV, na rua, na escola, namoros, drogas e temas semelhantes. Os alunos me perguntaram se poderíamos usar o sexto, um período, né, das aulas de sexta-feira, para continuarmos falando sobre a família. Eles sentiam que eu deveria saber mais sobre o assunto, e eu sentia que eles queriam falar mais sobre si mesmos, né? Ou seja, eles estavam carentes de falar sobre a relação com as famílias. E ela abriu um espaço para isso, né? Eles se sentavam em círculo. Um garoto nos disse que ia ganhar um irmãozinho, outro disse que ele não gostaria disso, porque assim não teria mais atenção dos pais, né? Ele tinha medo de ter um irmão. Aí o assunto se tornou, né, se havia menos ou mais amor quando havia mais irmãos e irmãos em uma família. Se o amor podia ser compartilhado, se os pais continuam a amar seus filhos mais velhos quando se dedicam ao bebê. Ela achou impressionante que não houve... A conversa transcorreu sem distúrbio e ninguém ficou enfastiado. As crianças estavam realmente interessadas em conversar sobre aquilo, né? Havia excitação e expectativa no ar por parte da classe. Aí ela falou para eles, ela apresentou a constelação familiar para os alunos. Contei a eles que eu jogava um jogo familiar com outros adultos. Aí eles ficaram curiosos, né? Ah, um jogo? Como funciona esse jogo? O jogo de pegar representantes e colocá-los como se fosse pai, mãe, irmãos, irmãs e assim mesmo. E ela montou um exemplo, né, pegando os alunos para representarem a família dela. Eles já sabiam que eu tinha 2 irmãos, e que minha mãe estava viva e que meu pai havia falecido. Eles representaram essas coisas. Eu posicionei a constelação da minha família com 5 alunos. E todos eles queriam representar um membro da família. E houve um certo desapontamento, porque com o posicionamento da constelação o jogo já havia acabado. Ela só montou a imagem inicial para eles verem, né? Aí, em seguida, ela começou a desenvolver o exercício. Ela perguntou para os representantes como que eles se sentiam. Aí a aluna, que estava representando a mãe dela, disse que queria estar mais próxima do pai, do marido, né? Ela tinha colocado o representante do pai um pouco para trás, né? E ele estendia os braços na direção... Ela estendeu os braços na direção dele. E ela entendeu o movimento, né? A mãe querendo ficar em companhia do pai, né? Ela veio aqui, ó. Fiquei sentindo que minha mãe estava se preparando para morrer. As crianças estavam em silêncio, embora nada tivesse acontecido, além de ter colocado 5 delas em uma certa posição, né? E a menina que representou minha mãe expressou seus sentimentos. Elas sentiram que faziam parte de um campo que havia, né, emergido com a colocação e sentiram a minha tristeza. Os representantes sentiram que estava no campo, né? Aí o que acontece? Os alunos pediram para constelar as famílias. Eles gostaram da experiência, né? E eles queriam fazer com as famílias deles. Ela deixou isso para um outro momento, né? Ela começou a fazer isso num outro encontro, né? Tá. Disse a eles que a família é a coisa mais importante que nós temos e que quase não precisávamos refletir sobre isso. Todos sabem que toda criança ama seus pais, mesmo quando eles a tratam de forma injusta e mesmo quando nós odiamos os pais. Aí as crianças entraram em tumulto, né? Alguns queriam argumentar que odiavam tanto seus pais que nunca mais poderiam se sentir conectados a eles. Seja porque eles proibiam muita coisa, ralhavam, batiam neles. Outros diziam que não podiam dormir à noite enquanto não estivessem bem com os pais. Aí o que ela fez? Ela acolheu os movimentos, né? Ela não brigou nem com quem falou que não gostava dos pais, nada disso, né? Ela acolheu a expressão deles, né? Ela disse:
Eu sei que alguns de vocês estão tendo um tempo difícil com seus pais. Têm sido tratados de forma injusta ou foram feridos por eles. Mesmo assim, eu fico na minha convicção de que nós amamos os nossos pais e que lá no fundo ficamos zangados conosco mesmos quando os odiamos, ou quando dizemos coisas más sobre eles, ou quando desejamos que algo ruim aconteça com eles. Ela comenta que alguns alunos escreveram cartinhas para ela, né, lembrando ou descrevendo situações, como eles se sentiam quando estavam com a raiva dos pais. Ou seja, ela estimulou os alunos a olharem para isso. Que coisa legal, né? Aí os alunos chegaram a fazer desenhos de como eles queriam posicionar a família, né? Eles queriam fazer o exercício de constelação. Aí ela fez a constelação. Eu vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Isso aqui é muito interessante para a gente, para análise, né? É fantástico isso. Mas não é difícil entender que, né, hoje em dia não dá para fazer isso, né? Sem a gente ter concordância dos pais, sem a gente ter, sei lá. Depois eu vou pedir para a Fernanda falar um pouquinho sobre essas coisas, né? Não... Mas ela estava lá experimental zona, né? Ela fez. Foi sensacional, né? Eu vou compartilhar. Deixa eu ver isso aqui. Acho que eu tenho. Deixa eu ver se eu resumi essa parte. Não, é outra. Então, a família de um aluno chamado Josip. O Josip veio da Croácia para a Alemanha. A Croácia, acho que era uma região que ficou independente da Iugoslávia. Na década de 90 teve uma guerra civil terrível da Iugoslávia e algumas regiões ficaram independentes. Então eles fugiram da Croácia, foram para a Alemanha e a mãe estava esperando um nenê. Os alunos queriam que o bebê ainda não nascido fosse incluído na constelação. E, segundo suas ideias, o melhor lugar para ele seria de cócoras, aos pés da mãe. O Josip levou os representantes para os seus lugares, lenta e cuidadosamente, né? O pai e a mãe estavam próximos um do outro, e em frente dos pais estavam as duas crianças, e o bebê ficou agachado aos pés da mãe. Aí ele ficou muito triste olhando para essa imagem, né? Ele disse assim: a vovó também pertence a essa imagem, mas ela ainda vive na Croácia. Aí ele pegou mais uma representante, né, para ser a avó, e colocou ela perto da mãe. Imediatamente a representante da mãe disse que se sentia bem de ter a sua mãe perto dela. O Josip ficou muito tocado com isso e feliz quando viu os representantes lá de pé, e também que agora sua mãe tinha o apoio da avó, e sorriu, olhando para o bebê que ainda ia nascer. E todos os representantes disseram que estavam no lugar certo e que se sentiam bem. Uma vez mais. Oi? Alô? Alguém falou? Não, nada não, Marcelo. Ok. Ela tirou as crianças, né, do papel de representação. Então, as pessoas deixam, né, a história dentro do campo. Né, e o aluno agradeceu a todos os representantes. Os representantes sentiram empatia por ele, né, sacudiram seus braços e pernas. Né. Aí as crianças comentaram que no papel de representação tiveram sentimentos completamente diferentes do que costumavam ter. O garoto que atuou como pai ficou curioso para saber se o pai do aluno, né, também se sentia como ele se sentiu lá no campo, né? Pois ele tinha ficado orgulhoso do Josip. Então eles ficaram interessados, né, em diferenciar os sentimentos, o que era deles, o que era dos papéis que eles estavam. Né? E a coisa interessante, eles começaram a ficar curiosos em relação à própria família deles, né? Entender quais os sentimentos que os seus pais, os seus irmãos tinham por eles. E a classe toda ficou curiosa, né? Então, todo mundo se voluntariou para atuar numa próxima constelação, né?
E, né, e começaram a perguntar sobre a história de posicionar representantes, né? E, ó, ela comenta assim, ó, eram perguntas difíceis, pois alguns alunos tinham pais divorciados que viviam sozinhos ou com novos parceiros. E os pais de alguns deles tinham morrido na guerra, e eles viviam sozinhos com as mães, né? Aí ela disse assim para os alunos, ó, não há regras, em cada um de nós existe uma imagem interna na nossa família que nós podemos constelar, né? E essa imagem interna muda constantemente. E que cada criança tinha o seu bom lugar, e que nós poderíamos encontrá-lo se a gente fizesse uma constelação. E quanto aos parentes que morreram, que não estavam mais vivendo com elas, né, que o coração delas ia dizer onde eles deveriam ficar, distantes ou próximos. Ela comenta assim, ó, metade dessa classe era de crianças estrangeiros, sérvios, croatas, turcos e até uma menina afegã. Olha que disparidade, né? Que multiplicidade né? Que universozinho, né? Que ela tinha para trabalhar ali. Ó, quase todos tinham perdido um membro da família e onde estava o interesse das crianças, né? Estava concentrado espontaneamente nos mortos. As crianças olham para os mortos. A gente cansa de ver isso nas constelações, né? Ela comenta que algumas crianças tinham irmãos, os irmãos morreram, né? Eles trouxeram fotos e nas constelações esses irmãos eram vistos, né? Eram colocados. E que elas próprias, as crianças, foram desenvolvendo por si mesmas rituais e frases que diziam para os mortos. Ah, essa parte é legal também. Uma menina se ajoelhou diante do representante do seu pequeno irmão, que havia colocado, ela colocou o irmão agachado entre os representantes do pai. E ela disse para ele, caro Fred, pena que você me faz muita falta. Eu gostaria de brincar com você, né? E ela chorou dizendo tudo isso, né? E sem nenhuma instrução da minha parte, ela se moveu lentamente em direção a ele e o abraçou. Depois ela recuou, né? Ela fez espontaneamente, acho que ela ficou com medo de ter feito algo errado. Os representantes dos pais também começaram a chorar. Aí ela comenta que os alunos começaram a fazer perguntas sobre, de novo, os sentimentos que eles estavam tendo, né, durante a constelação. Que ela comenta assim, ó, não podiam explicar isso. Eu disse que ela também não, né, eu também não saberia explicar, mas eu sabia que era assim. Nós temos uma consciência que existe entre as pessoas e as conecta. Nós percebemos as pessoas à nossa volta, mas sem podermos falar sobre isso. Cada família tem o seu próprio campo e cada campo tem essa consciência. E seguirem experimentando, então, fazendo constelações durante as semanas seguintes. Ok? Voltar. Então, percebem que loucura? Constelando com crianças de 12 a 14 anos. É uma resposta que as crianças estão dando, né? E como, percebem como, basicamente, pessoal, o exercício estava ajudando as crianças a olhar, né? Se permitir olhar para isso, né? Não é difícil imaginar que algumas dessas famílias criou-se um tabu, né, de quem morreu ou de quem foi embora, né? Não se pode falar sobre isso. E quanto mais isso acontece, mais crianças olham, né? Então ela criou um espaço em que era possível, né? Se podia olhar, que era seguro, né? Então fez um bem enorme, né? Ainda mais as crianças com esses históricos que ela está compartilhando aqui com a gente. Eu tive uma vez uma experiência com alunos de um programa assistencial aqui da Prefeitura de Campinas, chamava na época Jovem.com. Eles eram treinados para serem
apoiadores de polos de informática, né, para ajudar crianças, pessoas da comunidade que iam usar o computador. Eles eram treinados para ensinar uma pessoa a fazer pesquisa no Google, mandar um e-mail, coisas assim. Eles recebiam uma bolsa da prefeitura e eles faziam aulas com a gente, né? Eu dei uma aula motivacional sobre futuro, né? Sobre plano de carreira. E dei aquela aulinha bem tradicional, né? De falar sobre planejamento de carreira, tudo. E no final, eu sugeri uma dinâmica, né? Deles colocarem um representante para esse sonho de carreira. Coloquei para eles colocarem um representante para eles, né? Então ficavam lá o representante olhando para o futuro profissional que eles queriam, né? E o primeiro exercício foi muito deprimente, né? Porque o representante do aluno foi se afastando do futuro dele e grudou na parede, como se quisesse ir embora. Aí eu sugeri colocar representante para o pai e a mãe dele. Aí foi muito impressionante o resultado. Ele imediatamente sentiu segurança, ele começou a caminhar na direção do futuro profissional que ele escolheu. Foi muito interessante, né? O pessoal adorou, aí ninguém queria fazer mais nada, né? Os alunos, todo mundo queria fazer um exercício, né? Simulei com uns 3, 4 jovens. Fiquei impressionante de ver como eles fazem leitura de campo, gente, né? A rapidez com que eles começam a entrar em campo, né? Ok, vamos voltar lá para o resuminho. Tudo bem até aqui? Algum comentário? Querem falar alguma coisa? Alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa, Fernanda, sobre essa história de constelar em sala de aula? Como é que é isso? O que você acha? Propriamente, constelação, nos grupos em que eu trabalhei, eu não fiz pela idade que eles tinham e pela situação que a gente vive, que tudo tem que ter permissão, autorização, né? Enfim, quem teve experiências muito boas em sala de aula foi o Carlos Harmit. Ele, sim, trabalhava com grupos de ensino médio, ele teve experiências fantásticas, justamente nessa questão do futuro, das profissões, aquilo que os alunos estavam procurando depois do terceiro ano, né? E que ele disse que a maioria queriam trabalhar e não estudar, né? Então, assim, experiência mesmo com constelação eu não tive, mas eu tive muitas atividades em que as crianças, que a experiência que eu tive de um ano todo, foi em 2018 com terceiro, não, 2019 com terceiro ano, do fundamental. Então, eram crianças de 8 a 9 anos. Então, constelação propriamente dita eu não fiz. E tive final de 2018 e começo de 2019 com quintos anos. Mas eu não consegui concluir o trabalho, porque eu aprendi toda essa situação em meados de 2018. Então, as turmas que eu tive foram assim, uma pequena experiência, né? E em 2019 eu me aposentei, então eu só fiquei com a turma do município, com alguns exercícios, mas que foram fantásticos. As crianças começam a perceber a família de uma maneira diferente. Isso que é mais significativo, né? Elas passam a olhar a família. Agora, diferente do que nós vimos aqui, eu trabalhava com o genograma, com a árvore genealógica, né? Que foi uma das ideias que a Giane nos mostrou no workshop que fizemos em São Carlos. Isso fazia com que a criança tinha um apoio muito grande. Então, esse genograma se posicionava atrás da criança, a aula toda. Então, nossa primeira atividade do dia era colocar o genograma atrás, fazer todo um trabalho de reverência com a família, ou com não família, porque tinha crianças que moravam em aldeias, em casas de crianças que foram tiradas da família, né? Então, estava em situação diferenciada. Então, era um momento muito rico, o começo e o final da aula.
quando a gente trabalhava com essa questão da família, né? Então, tinha coisas muito boas acontecendo. Mas eu acho que essa parte, acho que tem que deixar para depois. Quando a gente for ver mais lá no decorrer do livro, algumas práticas que a gente faz em sala de aula. Aí na parte de exercícios, aí podia voltar. Sim. A Renata falou que tem um comentário, vai fazer no final, é isso? E a Rita está lembrando aqui, Casa Lar, né? Casas Lares, que você está falando, que foi tirado da... É um comentário sobre essa primeira leitura. Estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Pode falar. Interessante. Eu sou aposentada. Além de ser consteladora, também dou aula de italiano. Tenho alunos adultos, né? O mais novo tem 21 anos, né? Mas essa questão da criança, né, sempre me interessou muito. Eu venho de uma geração de educação rígida, muito rigorosa, família muito rígida. Então, assim, eu tenho um histórico que me envolve quanto a questões que abraçam situações diferentes de conflito, de dor e de problemáticas da infância. Mas achei interessante já no começo, né, deixa ser mais breve, né, quanto ao trabalho de inclusão que a Frank fez, porque eram muitos dessas crianças eram crianças de imigrantes com situação de grande vulnerabilidade. Imagina a criança que é essencialmente sentir emoções, vendo pai e mãe em situação de vulnerabilidade. Então, nesse momento, foi um acolhimento que ela fez, colocando a inclusão das famílias, né? Isso é como colocar a raiz por baixo dessas crianças que estavam em contextos familiares de vulnerabilidade, né? E também mostrar que existe um pertencimento que dá uma solidez à família. Você pertence a esse pai, a essa mãe, dá uma segurança à criança, né? E achei que essa foi uma forma excelente de fazer a conexão com os alunos, ainda mais essas crianças de outros países, né? Fazendo a conexão com as raízes dessas crianças, com as famílias dessas crianças, né? Acho que são os tópicos que mais me chamaram a atenção na leitura que o Marcelo fez. Era isso. Opa. Deixa eu fazer um comentário que não é, assim, são situações totalmente diferentes, mas na rede pública nós temos, assim, uma quantidade de crianças que migram muito, né? Então, o que nós recebemos de crianças do Ceará, do Paraíba, e etc., todos os estados brasileiros, e cada um com a sua história. Normalmente as crianças não têm pai, ou porque desconhecem, ou porque são separados, ou porque já morreram, ou porque foram tirados da família. Então, assim, acredito que esse trabalho que nós estamos lendo, esse livro, ele serve muito bem para o que nós presenciamos em sala de aula. Nesses meus 35 anos de sala de aula, eu já vi muita coisa que eu li aqui. Então, é totalmente cabível, sabe? Totalmente. Então, é muito rico a gente ter essa oportunidade de pegar isso que está aqui e conseguir enxergar a realidade que a gente vive. Eu tive pouca experiência com escolas particulares. A minha maior experiência é em rede pública e de lugares nada privilegiados, né? Então, e essa repressão que você sentia na sua infância, a gente percebe ainda. Alguns avós ou pais dizerem assim, coloca milho para a criança ajoelhar, professora. Você tem a permissão de bater nele se você precisar. Então, assim, existe uma maneira de enxergar a escola como corretora também, sabe? Então, isso acontece até hoje. Então, essa maneira que ela propõe para a gente é uma maneira muito gostosa de se ver a criança. Não só a criança, mas a criança inserida com toda a sua bagagem familiar. E quando a gente começa a enxergar desse jeito, muda tudo na sala de aula. Muda tudo. Eu acho que eu passei a trabalhar de uma maneira eficiente foi de 2018 para cá.
É pouco tempo. Pouco tempo. Legal, bacana, Fernanda. Vamos continuar lá então, pessoal. Vamos retomar o resumo. Ah, desculpa, eu vou abrir o livro. Isso aqui eu vou fazer, eu fiz um resuminho da uma constelação. Aqui ela está aprendendo a trabalhar com as crianças a questão da interconsciência, né? Ela, sentindo os sentimentos de outras pessoas. O aluno se chama Wolfgang e queria constelar a relação com o pai. O aluno vivia apenas com a mãe. Ele odiava o pai por estar longe desde que ele nasceu. E na imagem que ele criou, né, ele colocou o pai bem longe dele. Só que o representante dele toma a iniciativa de se aproximar do pai. E quando ele chega perto do pai, o pai abraça o representante do aluno. Isso deixou ele muito incomodado. Né? E alguns dias depois, ele foi lá na mesa conversar com ela. Né? E comentou, ele falou, então meu pai me ama. Por que ele me abandonou? E ela comenta assim, ela não respondeu a pergunta. Né? Ela disse assim para ele, que já era muito bom saber que seu pai o amava. E que quando ele ficasse mais velho, talvez ele viesse saber disso pelo próprio pai. Aí, de novo, pessoal, a história de trabalhar sistêmico e fenomenológico significa prestar atenção aos sentimentos expressos espontaneamente por parte dos representantes, tal como eles surgem e deixar a dinâmica se desenvolver por si mesmo. Aqui o Wolfgang soube que o pai amava ele. Não teria adiantado nada se sua mãe tivesse contado para ele. Né? O Wolfgang não teria acreditado nela. Ela provavelmente não iria contar, porque ela ainda estava com raiva do pai. Né? Se vê, o aluno veio com perguntas, né? E ela voltou para a imagem da constelação. Ela não foi, não quis defender o pai, nem nada disso. Né? Então, era suficiente saber que o pai o amava. Aí tem o segundo a constelação da Hildegard, que aqui eu anotei para ler na íntegra. Página 20. Só um minutinho. Aqui. Hildegard vivia sozinha com sua mãe. De início, só queria colocar ela e a mãe na imagem. Ela disse, só quero mostrar a vocês como eu vivo. Os dois representantes estavam muito próximos uma da outra, de tal forma que a representante da aluna disse, está muito apertado para mim, deixe-me ficar um pouquinho afastada. Então o garoto gritou, ela também pode ficar perto de seu pai se está muito apertado perto da mãe. E a aluna não gostou disso, né? Ela não quis saber nada disso. Né? Depois ela veio para mim e disse, minha mãe não quer que eu tenha contato com meu pai, então eu não faço isso. O pai dela morava em outra cidade, né? Perto de Munique. Eu dei razão para ela, de novo, né? Ela não briga com o que os alunos trazem. Né? E disse que no devido tempo tudo ficaria em ordem. 2 semanas mais tarde, a mãe dela veio para conversar no horário extra classe. Né? Ela contou para a mãe o trabalho que eles tinham feito. A filha já tinha contado em casa para sua representante havia dito. A mãe reiterou como tinha de proteger Hildegard e que em uma grande cidade como Munique, uma menina de 12 anos estava em grande perigo. Ou seja, ela não permitiu o acesso do pai à filha. Quando eu levei a conversa para o pai, percebeu
a raiva, né, o quão enraivecida sua mãe ainda estava com o marido. Eu disse, o que é realmente bom para uma criança é quando ela pode amar pai e mãe. Mãe e pai. Não importa o que tenha acontecido entre os adultos. Não é culpa dela. A mãe olhou para ela, pensativa, e disse, não. Achar que o pai é maravilhoso e olhá-lo com amor seria a pior coisa que minha filha poderia fazer para mim. O contratão que a filha assinou com a mãe. Com isso, o Temo terminou. Eu disse a ela que respeitava muito o seu trabalho de criar uma criança sozinha e que eu também havia criado sozinha os meus 2 filhos durante alguns anos. Com isso, nos separamos amigavelmente. Depois, percebe que legal, pessoal? Então, de novo, ela não discutiu com a mãe. Né? Ela simplesmente olhou com carinho para a dor que a mãe trouxe. Essa frase da mãe é a dor da mãe, claramente. Né? A gente Constela sabe muito bem. Após pouco mais de 6 semanas, essa mãe voltou, né, no horário de consulta. A filha não dava sossego em casa e queria ver o pai. Ai, rosca, constelação arranjou aqui. A mãe pediu para que a professora conversasse com a filha. Eu já sentia que ela estava internamente disposta a permitir o encontro. Né? Então, ela aconselhou a mãe a apoiar a filha nesse primeiro encontro. Contudo, a mãe não queria deixar que o marido entrasse em sua casa. Então, ela sugeriu, então a senhora acompanha a filha quando ela for para a casa dele, disse eu. Isso era mais difícil para a mãe. Mas isso aliviaria a filha. Resumindo, né? No último encontro de pais e mestres, a mãe da Hildegard me agradeceu, dizendo, para mim o mais difícil foi deixar minha filha ir lá. Mas ela está se tornando tão autoconfiante, está florescendo, estou muito menos preocupada com ela do que antes. É quase como se ela tivesse um lugar seguro entre mim e seu pai. Nós até fizemos um passeio juntos com a menina. Né? E é isso. Através dos pequenos exercícios de constelação, os alunos pouco a pouco se tornaram conscientes do bem que a ordem básica nos faz. E foi importante para mim sempre assegurar a eles de que as mudanças também levam tempo. E que é importante estar em harmonia com a mãe e o pai. E, ao mesmo tempo, no nível consciente, as crianças liberam forças ordenadoras em suas famílias. Né? Elas se tornam um fator, elemento de transformação. E provocar a mudança nas suas relações familiares. É aquela história que a gente fala sempre, né? O olhar, né, faz toda a diferença. Né? Quando começa a ser olhado. Ok. Então, eu achei muito simbólica essa história, né, de como a constelaçãozinha da menina mudou, né, a relação entre o pai e a mãe. Perdão, entre isso, o pai e a mãe. O Marcelo. Oi, diga. Ai, peraí, deixa eu... Agora eu voltei. Uma coisa que eu acho muito importante colocar é que isso aqui não são receitas mágicas. E... Acho que é muito importante cada profissional na sua área ter experiências, analisar a situação. E a postura que ela teve em todos os momentos foi de uma imparcialidade fantástica. Ela nunca ditou nada, de maneira alguma. Ela só foi acolhendo e fazendo sugestões. E no momento que ela achava que não devia, ela se mantinha. Então, isso que eu acho que é fantástico, sabe? É respeitar. E ela coloca várias vezes isso. É o respeito pela família, é o respeito ao modo de pensar, o jeito que a família convive. Porque se alguém pegar isso aqui e achar que isso aqui é receita mágica, vai dançar. Porque quando chega na realidade é outra história. Legal, Fernanda. Muito obrigado. O ponto é esse mesmo, pessoal. O fundamental aqui para a gente aprender, né, é a questão de como a professora aqui ela está numa postura de ser receptiva ao que aparece. Né? Não é difícil perceber o desconforto dela com as frases da mãe. Né? Mas ela não bateu boca com a mãe, ela não desautorizou a mãe, nem nada disso. Né?
Ela ficou na posição simplesmente de acolher a dor. Né? Eu vejo, né, sistemicamente a gente fala isso, né? Eu vejo a sua dor. Né? E respeitou o processo. Outra coisa importante é que a mãe queria que ela resolvesse a resistência da aluna, né? Que a professora fosse lá resolver. Né? E o que ela fez? Ela aconselhou a mãe. Ela, sistemicamente, o que eu estou dizendo? A mãe é você. Né? Ela é a sua filha, eu sou apenas a professora. Né? Você pode sugerir isso para ela, você pode... Ela deu um conselho. Né? Então, ela respeitou o lugar da mãe. E a mãe, então, do seu jeito, da maneira dela, foi encontrando a forma, né? E beleza, aí entraram num caminho harmonioso, né? Que permitiu que as coisas começassem a se resolver lá. Né? Então é muito legal essa postura, né? De respeitar o processo da família, ok? Vamos ver um pedacinho mais resumo. Então essa e o Deguete. Essa última ideia que eu vou fechar. Ela trabalhou uma ideia, né, com os alunos, a boa postura em frente aos pais, a reverência, a gratidão. Expliquei aos alunos que uma boa postura das crianças perante os pais era de respeito e gratidão por estarem vivos. Também falava que crianças que conseguiam ter essa postura recebiam os bons dons dos seus pais e se tornavam fortes na vida, mesmo se não ganhassem tudo o que desejassem. Que nós procuramos atitudes ou movimentos físicos que expressam isso. Né? E as próprias crianças tiveram, então, a ideia de se curvarem em frente aos pais. Então, houve muitas representações em que uma criança simplesmente se curvava em frente a seu pai ou sua mãe. E foi muito tocante ver como as crianças gritavam, né, e competiam entre elas para serem escolhidas como representantes. Né? Eu quero ser sua mãe, eu quero ser seu pai. Elas queriam, né, fazer parte dessa história. Né? Elas se identificaram muito com a imagem, né, dos filhos honrando os pais. Né? Prestar reverência e honrar os pais. Então eles ficavam um diante do outro, e um aluno se curvava profundamente em frente ao outro, né, e alguns às vezes até diziam, né, não, já é suficiente, ou não, pode ficar aí mais um pouco. Quando a criança que havia posicionado a representante para si própria queria se colocar a si mesmo em frente ao representante do pai e da mãe, ela também permitia. Né? Então, às vezes a criança queria ficar no lugar da representante e ela fazer um movimento de reverência. Ok. E aí começaram a surgir os enroscos. Né? Um aluno compartilhou que brigou feio com o pai e que nunca mais se curvaria perante ele porque o pai bateu nele. De novo, o menino disse isso e ela acolheu. Ok, tudo bem. E que mais tarde, né, esse próprio aluno tomou a iniciativa de montar uma constelação, de colocar um representante para ele, colocar um para o pai. Ele queria provar que o seu representante também nunca iria se curvar. Só que quando ele montou a imagem, o representante dele se curvou, né? E deixou o menino pensativo, né? Ela comenta, né, que conversou com ele, quando posicionamos numa constelação, né, um conhecimento oculto dentro de nós emerge. E aí, nesse momento, temos um sentimento de pertencer sobre o qual não refletimos na nossa rotina diária. E que esse exemplo do menino motivou as crianças a mencionarem situações em que ficaram com raiva dos pais. Né? E que, através de várias situações que aconteceram na família, né, seja porque eles ficaram doentes ou tiveram alguma necessidade de ajuda dos pais, né, elas próprias notaram que sempre que apesar da briga anterior, os pais sempre ajudavam eles e sempre ficavam no lado deles. Né? Aí esse aluno que estava com raiva do pai falou com o pai depois da constelação. Né? Então, disse para o pai, me doeu muito que você bateu em mim. E o pai disse a ele que sentia muito, né? Porque afinal de contas ele era seu filho. E isso fez toda a diferença para o menino. Né? Os olhos do garoto brilharam. Né? Ele tinha sido sincero e tinha dado o primeiro passo para mudar a situação.
E é interessante, pessoal, porque esse debate, né, ela entra numa história interessante, né? Essas crianças têm histórias muito difíceis de família, né? Ela comentou assim, tiveram um debate uma vez sobre o que os alunos poderiam fazer quando os pais fossem injustos, né? E que uma vez ela escreveu no quadro, né? Se alguém faz algo, você defenda-se. Mas o que as crianças fazem quando são o lado mais fraco? Eles debateram sobre isso, né? E falaram sobre opções de como agir em discussões e brigas com colegas. Mas e como os pais? Né? Como a criança se defende nessa situação? Né? E esse exemplo do menino, né, foi citado como um exemplo de como lidar com isso, né? Falar com os pais da dor que eles causaram. E o próprio menino deu um depoimento, né, que apesar de tudo que aconteceu, né, ele admitiu que amava seu pai e que o pai o amava. Né? E que cada vez mais as crianças começaram a ter uma noção de que todos os pais são bons e maus, mas que frequentemente não querem admitir isso. É a história, pessoal, do extremo de endeusar os pais. Né? Eles não são deuses, eles são de carne e osso. Eles cometem erros. Né? Um extremo é a gente demonizar demais ele. Outro extremo é querer transformar em santo. Não são. Ó, os pais querem ser bons, só bons. Na maioria das vezes, não se deve falar sobre o outro. As próprias crianças chegaram a essa conclusão quando uma vez eu me desculpei com um dos alunos, porque eu o havia tratado injustamente. Aí, né? A questão de ensinar através do exemplo. Entretanto, também havia pais que estavam dispostos a admitir injustiças. E, de novo, é a história, né? Aceitar os pais tal como eles são. Essa é a ideia. Né? Mas é legal essa questão dela trabalhar, né, a questão das crianças. Né? Está tirando a criança da posição de vítima. Né? Falar, ó, você não é uma vítima indefesa na mão dos seus pais. Tem coisas que você pode fazer. Né? Talvez uma determinada situação, né, compartilhar com os pais, dizer o quanto isso tudo está te machucando, pode ser uma maneira de lidar com a situação. Né? Ok? Aí ela compartilha, tem uma parte muito legal também, pessoal, que ela chama de atitudes simbólicas, né? Que ela trabalha com com as crianças a questão do significado do gesto de fazer reverência, né? Da ritualística, dos valores, de tudo que está embutido ali. Né? É claro que essa história da reverência, cada criança lê de uma maneira, dependendo da formação familiar que ela tem. Né? Algumas têm certas formações religiosas, vão logo associar com o aprendizado religioso da família. Né? Comenta ali, ó, um aluno de uma turma trouxe uma antiga pintura onde um pai abençoava seu filho. Né? O filho estava de joelhos e segurava um chapéu na mão. Né? Então, né, o tempo todo a questão, estamos nos perguntando o que o curvar-se perante nossos pais realmente significa. E é interessante assim, ó, que os alunos tinham a consciência, ó, já estavam conscientes de que amavam os pais, mas também existia muita dor e desapontamento entre eles. E isso eles não queriam apagar através da reverência. Então, ela trabalhou com os alunos a seguinte ideia: né? Ó, 3 coisas boas. Com a reverência, vocês agradecem a seus pais pela vida que eles deram para vocês. E por todos os outros dons que vocês receberam deles. Né? Primeiro. Segundo, vocês reconhecem que o pai e a mãe são os grandes e vocês são os pequenos. Por isso a gente se curva. E 3, vocês tomam os seus pais como eles são. E vocês são as crianças. Né? Tomar no coração, né? O gesto de tomar no coração. Ou seja, não é um cheque em branco. Né? Eu não estou perdoando tudo o que aconteceu. Né? Eu posso estar bronqueado com o pai e a mãe, mas ainda assim a reverência tem esses valores, né? Tem esse significado. Esse debate, ó, fez com que muitos alunos ficassem conscientes da dor e do pesar que carregavam pelos seus pais.
Contavam quanto seus pais e mães ficavam deprimidos às vezes, que eles usavam de todas as artimanhas para que a atmosfera na sala, na família, na casa, ficasse divertida. Algumas crianças também reconheceram que, até o momento, haviam dado preferência a uma outra pessoa no lugar dos seus pais, interna ou externamente. E agora começaram a se dar conta, né, que muitas vezes machucava os pais. Uma aluna compartilhou que ela ia ver a avó todos os dias e pensava, né, ela é mais minha mãe do que a minha mãe real. Alguns garotos rejeitavam seus pais biológicos e achavam que agora tinham um pai novo, muito melhor, e queriam tentar esquecer o velho pai. Então, percebem o que ela está trabalhando com os alunos, pessoal? A história de aceitação dos pais. Né? E nesse movimento de começar a poder dizer para os pais a dor que eles me causam, né? Eu começo a criar espaço para também ver a dor que eu causo para eles. Né? E as crianças começaram a olhar para isso. Atitudes delas que causavam algum tipo de dor, né? Machucavam de alguma maneira os seus próprios pais. O que é um progresso extraordinário, né? Isso aí é a estrada de ouro da empatia, né? Conseguir chegar nesses dois sentidos, né? Aí a gente se torna empático, né? A gente começa a lidar com a dor do outro. Né? Você vê, para muitas crianças foi uma tremenda descoberta se dar conta de que alguns gestos, né, machucavam os pais, naturalmente. Né? Essa história de considerar a avó, né, como mais mãe do que a mãe real, ou de valorizar mais um outro homem do que o pai biológico. Né? Então, é uma tremenda tomada de consciência. Né? De novo, a história, é esse olhar que faz a diferença, né? Que faz essas crianças olharem diferente do que está acontecendo na família delas. Né? Então, eu gostei muito da maneira como ela trouxe esse aprendizado. Achei muito bonita a forma de descrever, né? A historinha de como as crianças passaram por esse processo. Né? E, de novo, né? Ninguém está adorando a pílula aqui, né? Dizendo que as famílias são perfeitas. Né? Nós estamos olhando para os defeitos. Nós estamos... Só que, em vez de ser exclusivamente crítico, né? A gente estava incentivando um movimento de acolher, né? Essas limitações da família. De aceitar essa família do jeito que ela é, tal como ela é. Ok. Então nós chegamos até a página, acho que 22 ou 23, 25. Deu o nosso horário aqui. 23, obrigado. Então, não sei, acho que para o primeiro encontro, acho que está de bom tamanho. Né? Não... Vocês percebem como é rico pra caramba isso, pessoal? Né? Não, são exemplos muito, muito simples, né? São ideias que parecem muito auto-evidentes. Mas se a gente atropela esses negócios e vai querer fazer os outros exercícios, vai ser um desastre, né? É muito essencial esse negócio, essa postura aí de olhar para os pais com os seus defeitos. Eles estão lá com os defeitos dele. Eles sempre estão com os defeitos. Né? Não estamos criando um pai e uma mãe fantasiosos, né? Estamos olhando para o pai e a mãe reais, com a dificuldade que é, e acolhendo a dor da criança. Né? E se vê, né? E como que ela convida as crianças a fazer isso? Porque ela leva o pai e a mãe dela também para a sala de aula. Né? Ela também diz que está fazendo exercício. Fala, meu pai e minha mãe estão aqui também. Você vê, a primeira imagem que ela construiu foi a imagem da família dela. Né? Foi assim que ela mostrou para os alunos, falou, ó, como que é o negócio aqui. Eu achei sensacional isso. Né? Eu estou me colocando no lugar de professor mesmo. Estou respeitando a posição do pai e a mãe o tempo todo. Né? E estou mostrando para eles, eu falo, ó, aqui eu sou professora, mas eu também sou, tal como vocês, né? Eu sou a filha ou filho de um pai e de uma mãe. Né? Isso nós estamos no mesmo nível, né? Nós estamos juntos nessa história. Vocês têm seus problemas, eu tenho também. Né? Isso aproxima muito, né? Isso cria muita conexão. Ok, pessoal, é um pouquinho disso que eu queria trazer. Né? Foi bom pra caramba. Né? Eu estou redescobrindo esse livro. Né? Eu li ele muito a toque de caixa na época que a gente fez a aula de pedagogia, né? Muito com foco nos exercícios. Né? Agora eu estou pegando um pouquinho da alma do livro. Né? E estou vendo porque o Hellinger gostou tanto do livro dessa mulher. Né? Não, se vê, é uma acadêmica, né? É uma terapeuta, é uma mulher com 25 anos de sala de aula.
e ela colocou o coração para escrever. É o coraçãozinho dela. Não tem citação de livro, não tem autor, não tem nada. Tem a vivência dela na sala de aula. Né? É muito fofo, é muito bonito. Comentários? Fernanda, quer acrescentar mais alguma coisa? Ai, eu adorei esse livro, estou relendo. Cada vez que a gente lê, vê uma partinha que a gente não tinha percebido, então é muito bom. Dá umas chacoalhadas na gente muito boas. Principalmente a questão de ouvir. E isso aqui me remete muito àquela participação do Fabrício, né? Do CNV, né? Então, achei isso muito importante, a gente se colocar no lugar do outro, ter empatia, saber ouvir, respeitar a opinião do outro, né? Então, Sim. E ter preparo, né? Porque a gente observa a bagagem que essa mulher tem, né? Não foi de um dia para o outro que ela entrou na sala de aula e começou a fazer tudo isso. Não. Então, foi uma experiência fantástica. É isso aí. Okay. Eu gostei muito do nosso encontro. Valeu, Fernanda. Obrigadão. A Ana comentou que ela fez exercícios sistêmicos lá na biblioteca com as crianças. Legal. O livro vai ter várias passagens que a gente vai falar sobre exercícios, Ana. E se você quiser compartilhar, né, vai ser interessante também. Quem que me chamou? A Renata? Eu, Marisa. Oh, Marisa, diga, pode falar. Eu achei fascinante a autora, o livro, uma delícia, bem que o Bert fala na introdução, né, que quem pegar o livro não vai conseguir deixá-lo, porque ela realmente escreve de uma maneira gostosa, e eu acho que, embora ela tenha feito no cenário da escola, é um conteúdo totalmente aplicável em vários cenários, é sistêmico, é válido para tudo, né? Pra onde haja infância, né? Onde haja infância é possível de aplicar. Então, assim, eu estou muito, muito contente com a escolha, com a leitura, com o conteúdo que ela apresenta, com a forma e tudo mais. E foi muito legal, foi muito bacana, viu? O encontro. Estou bastante feliz. Viu? Gratidão aí a você e vamos seguir em frente. Valeu, Marisa. Eu que agradeço. A Marisa foi uma das mães da ideia aí, né? A Marisa e a Thaís ficaram buzinando na minha orelha e falaram, vamos fazer um grupo de estudos. Eu falei, beleza, vamos lá. Isso aí. Muito bom, é muito bom, pessoal. Esse formato a gente esmiuça mais as coisas com calma, né? A gente extrai muito aprendizado. Ok. Esqueci de alguém? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Gratidão, Marcelo, por escutar toda a buzina. A gente é que saiu ganhando. Gratidão imensa. Valeu, Thaís. Obrigadão, obrigadão. Oi, Thaís, beijão. Rita. Todo mundo que eu não vejo mais, eu vi que a Regina também está aí. Tá me devendo café, Marisa. Não vem com essa de que não tá me vendo, não. Você vir aqui, vem aqui. Vem você. Vem. Não, a gente combinou aquilo do de repente. Você falou que vai me ligar. Desculpa, viu, Marcelo, invadir. Não, tranquilo. Dessa turma. Eu vou só liberar então vocês, pessoal. Então, a ideia então é a gente fazer assim. Acho que é um formato 1h30, acho que é bom, né? A gente tira, dá para olhar bastante conteúdo. Sei que a gente se canse, né? Então, a ideia é fazer encontros semanais. Então, quarta-feira que vem, a gente vai estar aqui de novo, né? Vamos retomar a partir desse ponto. Vou estar convidando outras pessoas, né? A gente vai disponibilizar a gravação. Se mais gente quiser se agregar, é bem tranquilo, pegar no meio do caminho aí também e acompanhar, né? As ideias são... E vamos estruturando aí. Aí, com o tempo, a gente vai discutindo melhor, né? Como funciona melhor para a gente... tá trabalhando, né? E vamos aperfeiçoando. Tá bom? Agradeço, então, enormemente a presença de todos vocês. Tá? A gente se vê quarta-feira que vem, então. Tá bom? Gratidão, Marcelo, pela sua doação de sempre. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Beijos. Uma satisfação rever vocês. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Né?
Ó, Marcelo na GDS na quinta que vem, né, Marcelo? Não, é amanhã. Não, é amanhã. Desculpa, viu, gente? Eu tô mais perdida do que cachorro em dia de mudança. É amanhã, ainda tem tempo. O mês Tá? Todo termina mundo pode quarta. participar. Pais e filhos. Eu precisava Pais e ver. filhos. Porque, Duro, Pais e filhos. esse formato novo ficou difícil para eles participarem agora, né? Tem que criar um. Não, pode. Agora a gente está na plataforma que não precisa ter o e-mail de Campinas. Qualquer e-mail. Ah, é? cursos.campinas.sp.gov.br. Qualquer cidadão. É só cadastrar e procurar o curso e matricular. Põe no grupo para gente, Marisa, Pode. fazendo Tá favor. bom. Tá. Ponho sim. Ah, então, por O gentileza. EAD que não Eba! podia, Marcelo, e esse agora pode. Oba! Ai, que bom. Eu achei que Olha estava. lá, olha lá. Então, beleza. Vamos engrossar o caldo Karina, que amanhã. Se saudade! quiserem participar amanhã também, né? 2 horas da tarde, a gente vai estar falando sobre pais e filhos. Né? A gente está fazendo temática. Bom, Ok. Viu? a Mara Beleza. tá aí também. Ah, a Mara junto com a Karina ali. Opa, que Sim. satisfação. Olha lá que lindas. Adorei ter ela aí hoje. Oi, Oi, oi. meninas. Meninas. Então, Então, não vou pessoal. ter 2 horas, eu vou colocar a Holter, fazer uns examezinhos aí. Ok. Se Beijo. cuida. Tudo de bom. Gratidão. Mas, ó, Tudo todos bom, pessoal. vocês, entrem e fiquem à vontade. A GDS é de todo mundo. Opa, que boa notícia. Bom saber disso. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Gratidão, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau, obrigada, Marcelo. Tchau, Um Carol. abraço, Aninha, Tchau. Thaís, Karina, Renata. Tchau, pessoal.